Terceira perseguição. O imperador Trajano, embora louvado como sábio e clemente por certos historiadores, é o autor da terceira perseguição. Sobre isto, temos a comprovação certíssima na resposta desse príncipe a Plínio, governador da Bitínia. Este escrevera a Trajano para consultá-lo sobre a conduta a adotar em relação aos cristãos. Toda a culpa deles, diz ele, consiste em cantar hinos em honra a Cristo. Eles são em grandíssimo número de todas as idades e condições, na cidade e no campo, a ponto de os templos de nossos deuses estarem quase desertos. No restante, seu comportamento é puro e inocente, mas sua insistência em não querer obedecer às ordens do imperador a respeito da religião é o suficiente para torná-los dignos do extremo suplício. Este era o testemunho que dava um perseguidor acerca do número e da santidade dos cristãos. Trajano lhe responde: não é preciso procurar pelos cristãos, mas quando forem acusados e identificados, devem ser punidos segundo a lei, com a pena de morte. Resposta absurda, porque se os cristãos eram culpados, por que não era preciso procurá-los? E se eram inocentes, por que puni-los com a morte? Exílio e martírio de São Clemente. Entre os mártires da perseguição de Trajano, inclui-se o pontífice São Clemente. Como pertencia a uma família nobre, o imperador quis usar de algumas atenções em relação a ele. Por isso adotou razões, promessas e ameaças para induzi-lo a abandonar a fé, mas inutilmente. Assim o imperador, movido pelo desprezo, condenou-o às minas do Quersoneso Taurico, hoje conhecido como Crimeia. Depois de uma viagem longa, cansativa e extremamente penosa, o Santo Pontífice chegou ao local do exílio e foi posto a trabalhar no meio de uma turba de malfeitores. Por outro lado, ficou muito consolado quando soube que entre os condenados àqueles trabalhos forçados havia cerca de 2000 cristãos, culpáveis nada menos que de professar corajosamente a fé e que suspiravam por ter entre eles um ministro sagrado da religião. O pontífice dedicou-se imediatamente a assisti-los. Além do serviço religioso, mitigou grandemente seus padecimentos com um milagre. Faltando água naquele lugar, deviam transportá-la com grande dificuldade à distância de várias milhas. Clemente rezou a Deus por eles, e como no tempo de Moisés, logo brotou uma límpida e perene fonte de água, que satisfez abundantemente as necessidades dos cristãos e dos pagãos. Um milagre dessa espécie operado em presença de tamanha multidão comoveu todos aqueles infelizes exilados, de modo que grande número de infiéis abraçaram a fé. Informado desses fatos, o imperador escreveu ao governador de Quersoneso que os reprimisse e os fizesse voltar à idolatria. Mas aqueles cristãos prontamente se ofereceram para dar a vida corajosamente pela fé. O próprio Santo Padre, como seu chefe, preso ao pescoço por uma âncora de ferro, foi lançado no Mar Negro. Assim terminava a vida gloriosamente o quarto Papa, depois de ter governado a Igreja por 9 anos. Ano 100. Uma antiga tradição diz que depois da morte de São Clemente, a água do mar retraiu-se a 3 milhas da margem, e os rebeldes viram ali como um pequeno templo de mármore que continha os despojos do mártir. Uma antiquíssima pintura descoberta há alguns anos no subterrâneo da igreja de São Clemente em Roma confirma essa tradição. Capítulo 8. Santo Anacleto, São Simeão de Jerusalém, Santo Inácio de Antioquia. Santo Anacleto. São Clemente foi sucedido por Santo Anacleto no ano 100. A perseguição continuava e o imperador, afeiçoado cada vez mais à idolatria, de quando em quando punha-se pessoalmente a interrogar os cristãos, a fim de confundi-los e fazê-los prevaricar, com a ameaça dos mais horríveis tormentos e da morte mais dolorosa. Em circunstâncias tão difíceis, Santo Anacleto teve de sustentar esforços incríveis para manter firmes na fé aqueles que eram condenados ao martírio, afastar e manter à distância as heresias e preparar missionários a serem enviados a propagar o Evangelho. Entre outras coisas, destinou um lugar especial no Vaticano para a sepultura dos papas, junto ao túmulo de São Pedro,
e mandou construir uma capela sobre o túmulo do príncipe dos apóstolos, Memoriam Beati Petri Construxit. Esta pequena igreja foi ampliada com o correr do tempo e tornou-se o famoso Templo de São Pedro no Vaticano. Depois de 9 anos de pontificado, Anacleto terminava seus dias com o martírio, sendo-lhe cortada a cabeça por permanecer firme no serviço a Jesus Cristo, no ano 112. São Simeão. Pouco depois terminava também a sua carreira mortal São Simeão, bispo de Jerusalém. Por vários dias ele foi exposto a diversos tormentos, mas tornando-se inútil toda tentativa, foi condenado por Trajano a ser crucificado na idade de 120 anos. Assim, a última testemunha ocular de nosso divino Redentor sofreu a mesma morte que seu mestre. Ano 114. Santo Inácio. Santo Inácio, bispo de Antioquia por 40 anos, tinha a admiração de seu rebanho, que com extremo cuidado ele conservava na fé em meio a sangrentas perseguições. Achando-se Trajano no Oriente, quis entrar em disputa com ele sobre assuntos da religião, mas não podendo prevalecer e ficando confuso, deu ordem para que o santo bispo fosse ligado a correntes e conduzido a Roma para servir de espetáculo ao povo e de alimento para as feras no anfiteatro de Flávio. Inácio ouviu aquela sentença com transportes de alegria, porque ardia de desejo de morrer por Jesus Cristo. Por outro lado, temia que os fiéis de Roma, com orações, obtivessem de Deus a graça de não ser devorado pelas feras. Por isso escreveu-lhes uma carta muito comovente, suplicando-lhes que não se opusessem e que ele pudesse o quanto antes ser esmagado pelos dentes daquelas bestas ferozes, como um grão no moinho, e assim o mais rápido possível, como um pão duro, ser digno de reunir-se a Jesus Cristo no céu por todos os séculos. Esta carta, que contém palavras muito honrosas para a Igreja Romana, começa assim: Inácio, também chamado Teóforo, ou seja, portador da misericórdia divina, que ele obteve da imensa bondade do Altíssimo Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho unigênito, à Igreja Romana, que pela vontade divina realiza tudo o que pertence à fé e à caridade de Jesus Cristo, nosso Salvador, a qual tem sua sede em Roma, Igreja digníssima de Deus, digna de governar, Igreja puríssima, quem pela exímia caridade de Jesus Cristo, em nome do Pai, se intitula cheia do Espírito Santo. A esta igreja também eu saúdo em nome de Deus Pai Onipotente. Além desta, ele escreveu ainda outras 6 cartas, cheias de máxima fé e caridade, que formam um dos mais preciosos documentos da antiguidade cristã. Chegando a Roma, ele foi logo conduzido ao anfiteatro e lançado às feras, as quais em pouco tempo o devoraram, não restando dele mais que alguns ossos. Esses despojos de seu precioso corpo foram levados primeiramente para Antioquia e depois reconduzidos a Roma, onde agora são venerados na igreja de São Clemente. Ele sofreu o martírio no ano 107. Capítulo 9. Santo Alexandre I em presença de Aureliano, seu interrogatório e martírio. Santo Alexandre I em presença de Aureliano. Santo Anacleto foi sucedido por Santo Evaristo de Belém, que permaneceu no pontificado por cerca de 9 anos, e foi martirizado em 121. Um pouco depois foi eleito Santo Alexandre, ainda em idade muito juvenil. Apesar de jovem, ele pregava com tamanha eficácia, que chegou a converter à fé o prefeito de Roma, chamado Hermes, e sua família com 1.250 de servos. Quando o imperador recebeu essa notícia, sentiu tal contrariedade da cidade de Seleucia, onde então se encontrava, enviou logo a Roma o conde Aureliano, para que levasse à morte todos os cristãos que pudesse localizar. Os 2 primeiros a serem postos na prisão foram o prefeito e o pontífice. Foram longos, ameaçadores e violentos os interrogatórios que ambos precisaram enfrentar. Cárcere, fome, sede, ferro e fogo, tudo foi usado inutilmente. Ao contrário, a pregação e os milagres que acompanhavam por toda parte o Santo Padre contribuíram para ganhar novas pessoas para a fé. Interrogatório de Santo Alexandre. Eu quero, disse Aureliano a Alexandre, que tu me faças conhecer os mistérios da tua religião. E qual é o prêmio?
que promete esse vosso Jesus Cristo, pelo qual deixais que vos matem com indiferença? Alexandre respondeu: Isto que pedes é uma coisa santa, mas Jesus Cristo nos proibiu de revelar as verdades sublimes da fé àqueles que desejam conhecê-las não para crer, mas para zombar delas. Não convém, dizia o Salvador, dar as coisas santas aos cães e lançar pedras preciosas aos porcos. Então eu sou um cão? Replicou Aureliano encolerizado. Alexandre respondeu: A tua sorte, Aureliano, é muito inferior à dos animais, porque eles são irracionais e não veneram a verdade da fé, porque não a conhecem. Mas o homem criado à imagem de Deus, se ele se recusa a reconhecer as verdades da fé ou as despreza e comete uma ofensa contra o Criador, propagará a sua culpa não só com as penas da vida presente, mas com as chamas eternas do inferno. Diz-me o que eu te peço, senão eu o condeno aos tormentos. Quem quer ser instruído na religião e Jesus Cristo precisa fazê-lo com humildade e não com ameaças. Diz-me o que te peço e pensa que estás perante um juiz cujo poder é temido por todo o mundo. Quem conta vantagem sobre seu poder está próximo de perdê-lo. Infeliz, tuas palavras e tua audácia serão punidas com tormentos atrozes. Não fazes nada de novo, fazendo-me atormentar assim. Que homem inocente pode fugir de tuas mãos? Perto de ti só vivem tranquilos aqueles que renegaram nosso Senhor Jesus Cristo. Eu que espero sofrer e morrer por ele, serei certamente torturado e morto por ti, como foram o glorioso Hermes e o intrépido Quirino, e como foram todos aqueles que passaram corajosos pelos tormentos produzidos por ti para chegarem à vida eterna. Qual é, afinal, a razão de toda essa estranheza de deixar-vos antes matar do que ceder às minhas ordens? Eu já te disse e o repito, que não é permitido dar aos cães as coisas santas. Então repetes que eu sou um cão? Chega de palavras, vamos aos flagelos. Eu não temo os flagelos que passam, mas aqueles que tu não temes, quer dizer, os tormentos do inferno que jamais acabarão. Aureliano percebeu então que falava inutilmente e por isso ordenou que Alexandre fosse despido e estendido sobre o Hercúleo. Açoitado com varas e lacerado com unhas de ferro, enquanto a carne caía aos pedaços, metiam tochas acesas sobre as chagas. Mas parecia que aqueles tormentos agudos e prolongados só conseguiam tornar o pontífice mais ansioso por sofrer. O Hercúleo, ou cavalete, era um quadrilátero de madeira sobre 4 pernas. A vítima era distendida no interior, às vezes vestida, às vezes nua. Cordas eram amarradas nas pontas dos braços e dos pés e envolvidas em cilindros nas partes opostas e mais afastadas do quadrilátero. Eram esticadas por meio de manivelas, de modo que o corpo era levantado da terra e violentamente estendido. Os ossos se deslocavam e os nervos se esticavam, de modo a aumentar em 1 palmo a estatura normal, com a inexprimível dor do atormentado. Enquanto o mísero paciente estava em uma posição por si mesmo dolorosa, muitas vezes acrescentavam novos tormentos, flagelando os membros nus com varas ou chicotes, aplicando tochas acesas nas axilas ou nos rins, arrancando as carnes com tenazes aquecidas e derramando óleo fervente ou chumbo líquido nas feridas. Por que não te lamentas? Disse Aureliano atônito. Qual é o motivo do teu silêncio? Quando o cristão faz oração, fala com Deus, e quando pensa nele, esquece de tudo o que sofre aqui embaixo. Responde todas as coisas que eu te digo e mandarei suspender os tormentos. Estudo, faz o que quiseres, eu não temo tua crueldade. Leva em conta ao menos a tua idade? Ainda não chegastes aos 30 anos e já queres privar-te da vida? Ao contrário, tem piedade de tua alma, porque se eu perco o corpo, salva a alma. E se tu perdes a alma, tudo está perdido para ti eternamente. Martírio de Santo Alexandre e seus companheiros. Depois de inúteis ameaças e torturas, Aureliano ordenou que fosse acesa uma fornalha. Quando as chamas cresceram horrorosamente, mandou amarrar juntos Alexandre e Evêncio,
os quais assim amarrados foram lançados às chamas. Para incutir terror a um sacerdote de nome Teódulo, quis que ele estivesse presente ao suplício de seus companheiros. Vendo-o triste, Alexandre gritou em alta voz: Irmão Teódulo, venha para cá também tu, porque aquele quarto companheiro, isto é, o anjo que apareceu entre os jovens hebreus na fornalha de Babilônia, está igualmente conosco. Então Teódulo deixou-se cair na fornalha. E Deus, renovando o mesmo milagre que havia operado no tempo de Nabucodonosor, fez o fogo perder sua força e não fez dano algum aos generosos campeões da fé. Vendo-se protegidos de maneira tão prodigiosa, eles puseram-se a cantar: Ó Senhor, tu nos provaste com fogo e com tua misericórdia, e tendo-nos purgado de nossos pecados, não achastes mais em nós nenhuma iniquidade. Tremendo com a afronta, Aureliano ordenou que, retirados da fornalha, fosse cortada imediatamente a cabeça de Evêncio e Teódulo. Para Alexandre ordenou que espetassem tantas pontas de ferro por todo o corpo, que pouco depois ele deu o último suspiro. Completava seu martírio em 3 de maio do ano 132. Capítulo 10. Quarta perseguição, São Policarpo em Roma, Santa Felicidade e seus filhos, heresia de Montano. Quarta perseguição. A quarta perseguição deve ser atribuída em grande parte às calúnias divulgadas contra os cristãos. As violências foram tão horríveis que muitas vezes os próprios algozes se comoviam com a atrocidade dos tormentos com que os martirizavam, e só com relutância cumpriam o seu bárbaro ofício. Governava então a Igreja São Pio I, o qual, depois de ter dedicado 9 anos a combater as heresias, encorajar os mártires e promover as necessidades da cristandade, por fim teve a cabeça cortada e recebeu a coroa do martírio no ano 157. Entre os mártires mais célebres, houve um jovem chamado Germânico, que animava os outros com seu exemplo. Antes que fosse exposto às feras, o juiz tentou ganhá-lo, mas o magnânimo rapaz disse que preferia perder 1000 vidas que conservar uma vida ao preço de sua inocência. Em seguida avançou na direção de um leão que lhe vinha ao encontro e terminou sua vida nas fauces do furioso animal, apressando-se deste modo a sair deste mundo para chegar mais rápido ao céu. São Policarpo em Roma. São Policarpo, discípulo de São João Evangelista e bispo de Esmirna, informado do grande número de heréticos que se deslocaram para Roma, veio também a esta cidade para destruir suas maquinações no pontificado de Santo Aniceto, sucessor de São Pio I. Sua vinda era muito oportuna, porque tendo ele convivido com os apóstolos, gozava de grande autoridade perante todos. Por isso, como diz Santo Irineu, muitos daqueles que tinham sido seduzidos pelos erros de Valentino e de Marcião, devido à eficácia de sua palavra, foram reconduzidos à Igreja de Jesus Cristo. O herege Marcião, acreditando que teria conseguido uma grande vitória se pudesse juntar aquele santo bispo à sua seita, tentou atraí-lo. Um dia apresentou-se e disse-lhe com insolência: Tu nos conheces? Tu me conheces e sabes quem sou? Sim, respondeu prontamente Policarpo. Eu te conheço muito bem. E sei que tu és Marcião, primogênito de Satanás. Este era um dos pontos essenciais que São Policarpo empregava em seu zelo. Isto é, que os católicos se mantivessem longe dos hereges para conservarem ilibada a sua fé. Eusébio de Cesareia acrescenta que São Policarpo veio a Roma também para conferenciar com o sumo pontífice a respeito de assuntos que diziam respeito ao bem da Igreja, e que todas as suas conversas terminaram em mútua caridade. Veio também para tratar sobre a Páscoa, ou seja, se esta devia ser celebrada no domingo, que segue o plenilúnio de março, como era celebrada desde o tempo dos apóstolos, ou então no próprio plenilúnio, isto é, no 14º dia da lua de março, como se fazia em certas igrejas da Ásia. Embora Aniceto desejasse a uniformidade para toda a igreja, acreditou que não devia desagradar os bispos da Ásia, e tolerou naqueles países a celebração da Páscoa no citado plenilúnio. Essa tolerância buscava agradar os judeus que tinham vindo recentemente para a fé. Aniceto mostrou grande veneração pela santidade e doutrina de Policarpo,
concedendo que em sua presença, vestido de bispo, celebrasse a Santa Missa e administrasse aos fiéis a Santa Eucaristia. Enquanto São Policarpo estava em Roma, soube que a perseguição voltava a ocorrer em sua diocese, aonde regressou de imediato em meio a seu rebanho. Não passou muito tempo e foi preso pelos perseguidores e levado à prisão. Exortado pelo juiz a renegar e maldizer Jesus Cristo, Policarpo respondeu: Já faz 86 anos que me consagrei ao seu divino serviço, e jamais recebi dele injúria alguma. Como queres então que eu maldiga meu rei e salvador? Depois de muitos padecimentos, ele foi condenado às chamas, entre as quais consumou seu heróico sacrifício no ano 166. Santa Felicidade e seus filhos. Santa Felicidade, verdadeiro modelo de mãe cristã, pertencia às principais famílias de Roma. Morto o marido, decidiu ocupar-se unicamente da santificação de si e de seus filhos. Acusada como cristã, foi conduzida perante o prefeito público, que tentou todos os meios para fazê-la prevaricar. O Espírito de Deus, respondia a santa, me torna superior a toda arte, toda sedução, e enquanto eu viver, não me poderás vencer. E se me tiras a vida, a minha vitória ao morrer será ainda mais gloriosa. No dia seguinte, o prefeito mandou conduzir Felicidade com seus filhos ao tribunal, e disse à mãe: Se a ti pouco importa a vida, ao menos tem piedade de teus filhinhos. Ao que ela respondeu: A piedade que me pedes seria uma danosa crueldade. E dirigindo a palavra a seus filhos, apontando o céu, disse-lhes: Olhem para cima. Lá Jesus Cristo espera por vocês com seus santos, que abriram o caminho para vocês. Mostrem-se agradecidos por tão magnífico remunerador e combatam com uma coragem digna do prêmio que lhes está prometido. O prefeito mandou esbofeteá-la. Depois chamou seus 7 filhos e, tendo eles confessado Jesus Cristo com heróica firmeza, foram torturados e mortos um após o outro. A mãe assistiu intrépida aos suplícios deles, encorajando-os a perseverarem na fé. Por último, ela mesma teve a cabeça cortada, misturando assim o próprio sangue de seus filhos na terra para ir juntar-se a eles na glória do céu. Pouco depois, o Papa Aniceto também sofreu martírio, sendo decapitado no ano 168. A heresia de Montano. Montano começou a manifestar sua heresia sob o pontificado de Santo Aniceto. Nascido na Frígia, educado na religião cristã, deixou-se tomar pelo espírito de vaidade, desejando ardentemente ser sagrado bispo. Porém, sendo-lhe negada essa dignidade por sua má conduta, rebelou-se contra a igreja e decidiu pregar 1000 infâmias. Seus absurdos chegaram a tal ponto que ele se vendeu ao demônio, por quem foi realmente invadido. Tornaram-se suas companheiras 2 mulheres dissolutas e endemoniadas como ele, uma chamada Prisca e outra Maximila. Contra os erros de Montano foi convocada na Ásia uma reunião de bispos e sacerdotes, os quais, depois de maduro exame, condenaram o herege e seus sequazes. Então o astuto Montano dirigiu-se a Roma com suas 2 falsas profetisas e conseguiu seduzir vários cristãos incautos. Até foi bastante ousado e apresentou-se ao próprio Aniceto para fazer-se agregar ao clero romano. Conhecida, porém, a sua hipocrisia, foi excomungado, tal como havia feito os bispos da Ásia. Depois disso, Montano e suas profetisas, cedendo ao espírito maligno, estrangularam-se com as suas próprias mãos. Capítulo 11. Legião Fulminante. São Fotino. Morte de Marco Aurélio. Heresia de Marcião e a confissão dos pecados. Legião Fulminante. A Santo Aniceto sucedeu São Sotero, muito elogiado por sua beneficência em relação aos romanos e a todos os fiéis da cristandade. Enquanto ele governava a igreja, Deus operou um milagre que levou o imperador Marco Aurélio a ter pelos cristãos uma consideração muito benigna. Este príncipe guerreava contra alguns povos bárbaros que o cercaram nas áridas montanhas da Boêmia. Seu exército achava-se bloqueado,
enquanto horrível seca deixava a todos em perigo de morrer de sede. Felizmente achavam-se nesse exército muitos cristãos, instruídos pelo Evangelho a recorrer a Deus nas necessidades desta vida, puseram-se a rezar diante do inimigo, que, vendo-os em uma atitude devota e em imobilidade, julgou o momento como propício para entrar em batalha. Num instante, porém, o céu se cobriu de nuvens e caiu uma chuva abundante no local onde se encontravam os romanos, enquanto um granizo terrível, com frequentes faíscas lançadas contra os bárbaros, os desbaratou, matando grande parte deles e dando completa vitória aos primeiros. Estes, que estavam a ponto de cair pela grande seca, sentindo a água cair, elevaram a cabeça ao céu para agradecer a Deus e a receberem em suas bocas abertas. E juntamente com a água recuperaram as forças e a coragem. Este fato é narrado por todos os escritores contemporâneos, cristãos e pagãos. O imperador reconheceu esse fato às orações dos cristãos. E para gravar sua memória, o acontecimento foi esculpido, em baixo relevo, sobre uma coluna de mármore, erigida em Roma, a qual foi chamada de Coluna Antônia, que ainda hoje é conservada. Depois ele escreveu uma carta ao Senado e informou tal acontecimento. Ao mesmo tempo, proibiu que os cristãos fossem perseguidos, mas esse imperador em breve se esqueceu do favor recebido. São Fotino e morte de Marco Aurélio. Alguns anos depois reacendeu a perseguição, na qual muitos foram coroados pelo martírio. Entre outros é célebre o bispo de Leão, São Fotino. Ele fora enviado pelo Papa com outros eclesiásticos para pregar o Evangelho nas Gálias, e governava aquela cidade há 40 anos. Seu zelo e os progressos que faziam a palavra de Deus trouxeram-lhe o ciúme e o ódio dos idólatras. Apesar de enfermo e com as forças acabadas, arrastaram-no ao tribunal do prefeito. Depois de ter enfrentado com heróica firmeza um penoso interrogatório, obteve a palma do martírio, na idade de 90 anos. Na mesma perseguição, o pontífice São Sotero era coroado pelo martírio, no ano 177. O imperador Marco Aurélio pouco sobreviveu à morte de São Sotero. Em seus últimos anos, sentia vivos remorsos pelo sangue inocente que fizera derramar entre os próprios súditos. Quando retornava após uma grande vitória conseguida sobre os marcomanos, foi atacado de grave doença contra a qual de nada valeram os recursos médicos, e assim veio a sucumbir. Disse comumente que Cômodo, seu filho, o havia envenenado para poder subir logo ao trono. Ano 180. Heresia de Marcião e confissão dos pecados. Entre os mais famosos sequazes de Valentino mencionado acima, foi o herege Marcião, homem muito astuto e hábil na arte de enganar. Ele se gabava de ter conseguido o poder de Deus e de conceder aos outros o dom de fazer milagres e conhecer o futuro. Com a vida aparentemente devota, conquistou a estima de muitos, os quais se deixaram arrastar a excessos de impiedade e de luxúria. Muitos dos enganados, porém, percebendo depois o mal em que haviam caído, renunciaram a Marcião e retornaram à Igreja Católica. Aquele impostor, diz Santo Irineu, tentou seduzir algumas mulheres de destaque pela piedade e temor de Deus. Propunha-lhes seus encantamentos, ordenando que profetizassem em seu nome. Mas elas, sabendo que o dom de profecia vem de Deus e não dos homens, separaram-se imediatamente dele. Muitas outras que tinham sido seduzidas por ele retornaram à igreja, confessaram seus pecados e em todo o tempo de sua vida não deixavam de confessar sua culpa, chorando e lamentando o mal que haviam feito pelo engano daquele mago. Este é um dos vários fatos da igreja primitiva que mostram a prática já então estabelecida da confissão sacramental e da crença de que ela fora instruída por nosso Senhor Jesus Cristo, pela faculdade que ele deu aos apóstolos de perdoar os pecados. Outra prova dessa santa prática é dada desde o tempo dos apóstolos, como aparece na multidão dos fiéis de Éfeso, que vinham em multidão aos pés dos ministros sagrados, confessando e declarando suas obras.